Uma jogadora competitiva de Rainbow Six Siege teve a sua vida ceifada. E isso nos diz diversas coisas. Tainara Barbosa, ou como era conhecida no mundo do e-sport, Ruivinha Yakuza, teve a sua vida tirada de si na casa onde vivia com a filha de 4 anos e o marido, na noite do dia 1º de abril. A vítima foi agredida a facadas, foi encaminhada para um serviço de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito é o marido, que está desaparecido. A notícia foi primeiramente espalhada pela página do time esportivo ao qual ela pertencia, porque Tainara era aí uma força feminina no mundo do e-sport. Um ambiente tão predominantemente masculino. O time se mostrou estar de luto, depois a notícia se espalhou. A jogadora Rebecca KitKat, que jogava com a Ruivinha Yakuza, se pronunciou no Twitter: "A última vez que joguei com minha Ruivita. Eu jamais vou me esquecer da pessoa /amiga /irmã que você era e continua sendo. Um dia vou te encontrar e te dar um abração bem forte e sem fim. Te amo muito e adorava que você me chamava de Bebeca." Aqui no Brasil, o e-sport ou esporte eletrônico tá crescendo cada vez mais, mas ainda é muito difícil ver mulheres nessa cena. Há muitos homens, e os homens do e-sport enfrentam preconceito por parte das pessoas acharem que o e-sport não é um esporte válido, não é uma competição válida. Imagina o que as mulheres passam. E agora temos uma mulher a menos competindo no e-sport brasileiro. Sabendo disso, eu queria tentar aqui primeiramente expressar os meus sentimentos pela Ruivinha Yakuza e por todos os amigos e família. Em segundo lugar, queria puxar um paralelo entre preconceito, feminicídio e representatividade, porque é isso que a Ruivinha fazia ao jogar, representava. Representatividade é quando um fator ou um grupo é representado em uma mídia ou em um evento. Então, quando a gente tem um personagem gay ou trans num filme, ou quando a gente vê mulheres em ambientes que são predominantemente masculinos, isso aí é representatividade, porque elas estão lá representando ou a classe gay, ou a classe trans, ou a classe das mulheres. E por que a representatividade é tão importante? Por que mostrar um grupo minoritário teria qualquer efeito, positivo ou negativo? Como é que isso funciona? Para entender isso, eu queria convidar vocês para voltar ao passado, milhões e milhões de anos antes do ser humano sequer existir. Imagina 2 espécies pré-históricas de coelhinho. Coelhinho, fofinho. São 2 espécies diferentes, mas as 2 vivem no mesmo ambiente, tá? Aí imagina que esses coelhinhos possuem comportamentos diferentes. Um deles tá lá passeando, feliz, aí ele vê um escorpião, um bicho que ele nunca viu na vida. O que ele faz? Ele fica com medo e foge. O outro, o coelhinho B, o primeiro foi o coelhinho A, agora o coelhinho B. O coelhinho B vê o escorpião, que é um bicho que ele nunca viu na vida. Aí ele vai pra cima do escorpião e tenta comer ele, tenta morder ele. O escorpião dá uma ferroada no coelhinho, envenena ele e o coelhinho morre. Qual desses 2 coelhinhos vai ter mais chances de perpetuar a sua espécie? O que foi esperto e sobreviveu? Ou o que morreu? O coelhinho A, o que sobreviveu. Com base nesse exemplo, que claro, não aconteceu só com coelhinho, isso acontece com toda espécie de animal ao longo da teoria da evolução. Eu vou linkar alguns vídeos, alguns textos sobre teoria da evolução para quem quiser saber mais. Com o nosso exemplo, foi provado que o medo e a aversão ao desconhecido é uma estratégia muito boa de sobrevivência. Quando uma pessoa é preconceituosa, o que está acontecendo
é que ela tá deixando o seu instinto mais animal e básico assumir o seu comportamento. Simplesmente tá deixando o seu instinto animal de aversão ao desconhecido fazer com que ela se sinta mal perto daquele tipo de pessoa. Por isso que a gente chama de homofobia, transfobia. Por mais que a gente saiba que a pessoa não tenha medo de verdade, a fobia vem do instinto de aversão e medo do desconhecido, que é uma coisa natural. Tem um pediatra e psicanalista inglês chamado Winnicott, que ele é um pouco contra essa teoria que eu acabei de falar, que o medo é uma coisa inata dos instintos da pessoa. Ele acha que o medo se forma a partir das experiências do indivíduo no mundo e com o mundo. Eu, pessoalmente, acho que é um pouco dos dois. Eu creio, sim, que o medo é uma coisa inata do nosso código genético, da nossa biologia, dos nossos instintos, mas com certeza as experiências pessoais de cada indivíduo moldam os nossos medos. Da mesma forma que as nossas experiências podem moldar os nossos medos, as nossas experiências também podem nos mostrar que alguns medos são infundados. Do mesmo jeito que o Winnicott diz que o medo é uma coisa que é sendo criada a partir das experiências no mundo e com o mundo, se o medo é moldado por meio desse processo, isso significa que o medo também pode ser desconstruído por meio desse processo. Resumindo, o que o Winnicott diz é que as nossas experiências podem criar medos dentro de nós, ou preconceito. Se elas podem criar, elas também podem descriar. Conclusão disso tudo: uma pessoa que é preconceituosa, às vezes realmente ela só não pensou no assunto, ou nunca foi ensinada. Mas a pessoa que se mantém preconceituosa, apesar de receber informação, ela tá na zona de conforto, que ela prefere se manter na zona de conforto dos seus instintos primários do que refletir a empatia. Um processo de reflexão é muito importante. E o que é que isso tem a ver com as jogadoras femininas de esportes eletrônicos? Tudo! Elas praticam a representatividade. A partir do momento que elas estão lá, competindo, jogando, fazendo aquela coisa de homem, elas fazem com que o fator mulher fazendo coisa de homem se torne normal, porque o pessoal que assiste essas competições de esporte vão começar a se acostumar a ver mulher fazendo coisa de homem. E a partir do momento que eles começam a todo final de semana ver uma mulher fazendo coisa de homem, isso para de ser desconhecido para ele. Então o preconceito começa a se desconstruir sozinho, porque não é mais desconhecido, não tem mais a versão do desconhecido instintiva nele. E por que colocar a autonomia e o direito das mulheres como questão de representatividade é importante? Por que as mulheres precisam disso? Todas as pessoas merecem direitos equivalentes. Além do mais, talvez um motivo mais importante que justifique a necessidade dessa representatividade seja o tema principal desse vídeo: o feminicídio. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Por conta disso e de vários outros fatores, em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, o que até fez a taxa de assassinato de mulheres cair durante o ano de 2007, o ano seguinte ao ano da lei. Entretanto, depois disso, não mudou tanto assim. O Brasil continuou matando muitas mulheres. Em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio. A lei do feminicídio fazia com que o feminicídio, que é matar uma mulher no âmbito doméstico ou em qualquer, ou utilizando-se do fato dela ser mulher, em 2015, tornou-se homicídio qualificado e crime hediondo. Ou seja, o homicídio, quando é qualificado, tem a pena maior do homicídio normal. Crime hediondo também tem várias regulamentações específicas. Dentre os casos de violência doméstica no Brasil, a vítima predominante é mulher, de pele negra e de renda baixa, porque o assassino, que normalmente é um homem, tem dentro dele uma aversão a ver a mulher, por exemplo, sendo independente. Então tem muito marido que assassina a sua esposa porque começou a ver ela sendo independente e pra ele aquilo ali não é natural, porque ele nunca viu a mãe dele sendo independente, ele nunca viu outras mulheres sendo independentes. No momento que a mulher dele decide largar ele pra viver a própria vida, ele não compreende aquilo e ele vai e mata ela. Por isso que a representatividade é importante. Eu sei que nem as leis de proteção à mulher serviram para acabar com o homicídio, com o feminicídio no Brasil. Mesmo assim, eu acho que a representatividade é muito importante. Eu entendo que os efeitos dela são a longo prazo, mas eu acho que, como
Winnicott disse, as experiências no mundo e com o mundo podem mudar o comportamento das pessoas e podem até mudar uma cultura. Colocar mulheres, colocar gays, colocar trans na mídia, na televisão, nos filmes, nos plenários, no YouTube, vai fazer com que essas classes minoritárias se tornem mais comuns, menos desconhecidas, acabando com a aversão ao desconhecido que elas sofrem. Não se esqueça de curtir, divulguem esse vídeo, porque eu acho que eu falei coisas interessantes nele, ativem a sininho, lê a descrição, porque eu vou linkar várias coisas sobre evolução, e eu vou linkar as pesquisas que eu li pra criar o roteiro desse vídeo, porque eu só falei coisas que são embasadas em pesquisa e experimento, tá? Mais uma coisinha. Mulher, você que se sentir lesada nos seus direitos, ligue para o número 180. Lá é só atendimento para mulher, vão te orientar, vão te direcionar para os serviços gratuitos, só para mulheres. É gratuito, é totalmente gratuito, é um serviço público. 180 é o número de proteção à mulher. Não se esqueça e diga para suas amigas.